Bom, vamos lá, pessoas, mais uma vez aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos continuar nosso ciclo aqui, falando um pouco do Renascimento. Então, renascer para a numerologia, sobretudo, e dentro desse processo dos contratos encarnacionais, dos contratos, enfim, de alma, né? E aí existem variações, mas seja lá de como a gente fala disso, a gente pode observar o seguinte ponto, e aí voltando para a numerologia, né? Cada um dos números, cada um dos arquétipos, também lida com a questão desse morrer e renascer de uma forma, né, de um modo. E a gente pode falar em termos de números, né, que esse luto, ele é desafiador, né? Acho que para todas as pessoas falar do luto, creio que seja algo um pouco delicado. Então, vamos lá. Né? Como é que o lida com o renascimento? E aí já é uma pergunta um pouco curiosa, né? Porque, assim, como é que você lida com a sua própria morte? Né? Assim, partindo do pressuposto que você não tem como, de fato, morrer e estar vendo este vídeo, né? Então, assim, ao pé da letra, você não morreu, né? Factualmente, né? Bastante estranho falar isso. Mas, em termos de numerologia, né, dentro do universo da numerologia, o renascimento ele dá essa condição de que a pessoa possa passar por esse processo do nascer, morrer e renascer, né? Que é essa técnica do renascimento que a gente observa dentro da numerologia. Aí fica a pergunta, como é que o lida com isso? De fato, o não lida com isso. Porque para o é muito bom começar coisas, mas para ele terminar coisas é muito difícil. Tem imensa dificuldade de passar pelo processo de luto, pelo processo de perda, né? E dentro da técnica do renascimento, talvez seja um dos números que mais tem, se é que não é de fato, porque tem mais dificuldade de passar pelo renascimento, pois obrigatoriamente ele passa por um processo, digamos, de branco da consciência. A consciência dele tem que, na verdade, dar uma pausa, né? E é muito comum a gente pegar pessoas que têm essa numerologia do muito forte no mapa, quando elas estão no meio do processo de renascimento, elas dizerem que assim, elas não estão conseguindo pensar, que é como se a energia mental delas tivesse acabado, como se elas estivessem assim, muito esgotadas mentalmente a ponto de não conseguir coordenar as ideias. E nesse caso até entendo que isso é positivo, porque o no seu processamento de ideias comum, no seu processo de ideias habitual, não consegue lidar com a ideia da morte, né? Para o a sensação, o sentimento de que ele não tem o que fazer nesta situação é algo muito difícil, né? E ele vive muito em detrimento dos ganhos, ele vive muito em detrimento daquilo que ele agrega, ele vive muito em detrimento até da competição, né? Porque não é competitivo. E aí, quando ele tem que lidar com o renascimento, que é um processo de finalização, que é um processo de perda, que é um processo de desapego, ele meio que olha para o mundo e, assim, o que eu faço? Eu não faço. Ele, dos números, dentro da numerologia, ele não lida com o renascimento. Tá?
não lida lá muito bem com as perdas. Então, esse processo de luto para ele é difícil, ele é muito particular, e a gente pode dizer que cabe ao terapeuta, ao numerólogo, enfim, ou seja, quem estiver acompanhando essa pessoa, cabe trazer essa consciência, essa força do começar de novo, do recomeçar, né? E aí, quando um consegue entrar nessa energia de recomeço, quando ele consegue entender que perder algo significa que em algum momento ele está se abrindo, dá uma abertura, né, para reprocessar a vida por meio de uma experiência mais completa, mais plena, mais ampla e até mais competitiva, né? Ou que ele vai conseguir competir com ele mesmo de um outro ponto de vista, para isso ocorre. Né? A gente poderia pensar em um outro número, né? Não vou seguir aqui uma sequência, mas, por exemplo, o número 5, né? Como é que o 5 lida com essa coisa do renascimento, né? Na verdade, o processo de morte, de luto, de perda, né? Primeiro que a gente pode ver que de todos os números, o que 12, né? Lida muito bem, quase que excepcionalmente bem, com esse processo de luto, é o 5, o processo do renascimento. O 5, ele já é o camaleão, o 5, ele é esse número, né? Essa energia de adaptação, essa energia de movimento, essa energia de reorientação, né? Então, o que ocorre, o que acontece? Quando a gente pega uma pessoa que tem esse número 5 muito, muito enraizado, mas passando por uma situação de renascimento, né, ou seja, nascer, morrer e renascer, o luto para ela é quase que comum, porque inclusive, são pessoas que gostam de passar por essa situação do renascimento. E por mais que ela esteja vendo uma perda, por mais que ela esteja vendo as coisas se esvaírem, são pessoas que a sensação de que, putz, deu tudo errado, mas eu sei que amanhã eu vou acordar em outro lugar, eu sei que amanhã eu vou acordar em outra cidade, que eu vou acordar em outro bairro, que eu vou acordar e eu vou ter outras possibilidades, e vou ter uma outra vida. Para os 5, isso já é um movimento quase que natural. A diferença é que quando há um renascimento, há uma mudança no quadro de percepções. Então, o que ocorre? Os 5 antes do renascimento, ele de repente gostava muito de praia, e após o renascimento ele vai gostar mais da floresta, do mato, de cachoeira, né? O 5 antes, e ele não vai considerar isso uma perda, né? O 5, de repente, antes do renascimento, adorava lá andar de carro e ter sua autonomia, não sei o que, vai continuar gostando disso, né? Mas quando ele passa pelo renascimento, isso não impede ele de repente, andar de moto ou andar de bicicleta, né? E assim, ele vai continuar gostando das movimentações, mas o que ele vai simplesmente se movimentar de forma diferente. E talvez começar a andar muito de avião, né? Quem sabe, né? Uma possibilidade. O 5 é um dos números que tem essa questão desse movimento, né? De se movimentar desta forma. Muito fácil. O 5, como ele já é o camaleão, né, do quadro, né, da numerologia, quando ele passa pelo renascimento, ou quando ele passa pelo processo de luto, ele tem a clareza de que é necessário algo morrer, é necessário assimilar aquela experiência,
mas que aquilo é justamente a experiência. Aquilo não é a consciência da pessoa. O 5, ele tem essa coisa emblemática de fazer um conjunto de possibilidades serem mescladas e reconfiguradas e passam por mutações. E o 5, da mesma maneira que ele pode, num dia, desconjurar, ou vamos até dizer, amaldiçoar o mundo, no dia seguinte ele pode acordar e abençoar a vida pelas novas possibilidades as quais ele encontra. Então, nesse sentido, a gente falou aqui de dois números, né? O 1 com uma dificuldade muito grande, o 5 com uma maleabilidade incrível. Claro que a gente poderia falar de todos os outros números, né? Mas o vídeo ficaria muito, muito grande e precisaria ser uma aula mais estruturada, né? Mas é necessário entender, né, falando aqui de luto e numerologia, que quando a gente entende que cada número, cada arquétipo lida com a morte e com o processo de luto de uma forma, de um modo, é mais simples explicar para as pessoas como aproveitar melhor o momento ou os momentos pelos quais elas estão passando. Quando a gente passa a ter essa consciência de que tudo é transitório, né? Tem aquelas observações sobre o Chico Xavier, que tinha aquela plaquinha que dizia na forma dele, né, do lado da cabeceira lá, que tudo passa, né? Até uva passa, né? Enfim. E aí, quando a gente consegue ter essa consciência, mas de número a número, isso tem que ser inserido de uma forma, quando a gente consegue trazer essa consciência para cada um dos arquétipos, de cada um dos números, é mais fácil lidar com esses processos de passagem. E o renascimento, ele é um ritual de passagem ou um ritual de renascimento. Só que também é preciso entender que, às vezes, é um ritual, às vezes, de 2 anos, quando é uma coisa mais rápida, para ser bem sincero, e, às vezes, é um processo que dura 12 anos, que pode durar até mais, né? De caso a caso. De fato, não é interessante quando esse processo se estende por demais, pois isso vai gerar um pouco uma sensação, um sentimento de que nós nunca estamos realmente, de fato, fazendo o que deveríamos estar fazendo na vida. Então, cada número também, cada mapa tem mais ou menos uma configuração de tempo para lidar com o renascimento. E quando a gente entende que, às vezes, esse ritual de passagem não foi fechado, sobretudo para os números que têm dificuldade de lidar com esse ritual de passagem, é necessário que o terapeuta, o numerólogo, tenha essa condição de conseguir explicar ou trazer ferramentas florais, óleos essenciais ou práticas, ou indicar alguma mecânica, alguma outra mecânica terapêutica, mesmo fora do seu cabedal de experiência, para que o detentor do mapa possa viver e concluir o seu mapa da melhor maneira possível. Estamos todos aqui para aprender. E é necessário entender que o renascimento, assim como o processo de luto, também é um aprendizado. E quando temos consciência deste aprender, por mais que possa ser algo doloroso, é mais fácil a gente trabalhar o processo de autoaceitação, o processo de amor próprio e esse processo de desenvolvimento íntimo, humano e também
a nível de alma espiritual. Bom dia, boa tarde, boa